Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. E é sobre os que nos leva a que nos detenhamos sobre o medo, eis que ele é considerado como um reflexo do espírito enfermo. Por quê? Ele é uma perturbação de espírito que se sente com a ideia de um perigo real ou aparente, com a impressão da presença de alguma coisa estranha ou perigosa. Um sentimento assim de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário. Emoção, e o organismo reage a essa emoção, à lembrança de algo, e provoca, sim, estímulos capazes de alterar a constituição íntima do indivíduo, numa emoção desagradável, de dor, de insegurança, de desequilíbrios, enfim. E um dos aspectos mais comuns e geradores do medo são as causas externas, isto é, a vida em si, com suas agressões, seus chamamentos, as ocorrências que encontram o homem desestruturado dos valores internos. E sem encontrar base no que se apoiar, esse homem, frente aos estímulos da vida, oscila, se constrange, teme a vida como um fantasma e que ele se mantém como que se fosse assim, de sobreaviso, continuamente esperando a chegada de algo desagradável. E reflete isso um psiquismo de experiências negativas. Então, hoje, é sabido a importância dessa atividade e a influência que elas podem exercer na vida do indivíduo, nos dias atuais, por causa das inúmeras existências, das formas que já vivemos. E, de alguma forma, sim, deixou marcas, condições adversas, e que hoje, frente a todas essas situações que caracterizam a atual, ele entra em insegurança e causada então por esse enfraquecimento, por assim dizer, e faz com que ele realmente se envolva. Esse medo toma conta da sua mente e, se não for tomar os cuidados necessários, eles podem prevalecer minando. A essas situações todas são tão cruéis que elas podem gerar, inclusive, enfermidade. Podem levar o homem a um desespero tão grande que ele extermina-se, tira a própria vida, justamente por medo de não fazer frente às situações que a vida, a existência, o que ele imagina num futuro, ter meios para subsidiar-se, enfim, as coisas, e ele começa a ajuizar e que, de alguma forma, ele vai se envolvendo cada vez mais numa atitude assim irracional, praticamente, ideias compulsivas, as quais ele passa a ter uma visão irreal dos fatos que são comuns na vida de todos, com seus altos e baixos, com os seus percursos todos. E a grande necessidade é entender que cada um de nós
está frente a acontecimentos que foram dos tempos do passado, são dos tempos atuais, serão dos tempos futuros com outras características e agravantes, mas que cada um deles convida para que nós os enfrentemos. Porque o medo diante de cada uma dessas situações dá uma dimensão totalmente exagerada, aumenta o contorno deles. Então, a pessoa com medo, ela agride, foge, exagera, foge, ela torna-se difícil e sofre. Medo faz com que essa pessoa, então, caminhe na vida assim, tendenciosa a querer safar-se dela, esconder-se. Não, a importância disso tudo é entendermos essa situação de naturalidade dos acontecimentos da vida e da necessidade de não fugirmos, pararmos, de pensarmos, de analisarmos, de buscarmos todo o auxílio disponível, de entender as razões, as reações, de exatamente não aceitar nada com uma afeição apavoradora, porque a vida é constituída de experiências valiosas ou não, e que no nosso caso é muito importante que nós as tornemos gloriosas, valiosas. Então, a crença, a religião é muito importante. Ela vai dar essa visão, por assim dizer, da dimensão da vida, da importância dos sinais que eu entendo agora como negativos, é que o indivíduo caminhe e saia vitorioso. Então, o antídoto do medo são as informações trazidas pelos espíritos. A certeza da reencarnação, a certeza de que nós estamos diante de experiências e que nós precisamos vencê-las, a certeza da imortalidade, que Deus não desampara ninguém, que cada um de nós tem forças, traz em si forças para vencer, seja qual for a situação, e necessidade de buscar um equilíbrio vibratório que permitirá com que entremos em contato com as faixas mais elevadas, cosmo, forças benéficas, em que Jesus se implanta e renovando o nosso padrão de comportamento, impedem que o medo, a depressão, a angústia se instalem. Passamos por nossa parte. Um espírito sadio não conhece o medo, ele é prudente, mas ele não conhece o medo que aniquila. E nós ficamos por aqui até o nosso próximo episódio. Que Maria, Mãe querida, nos abençoe e guarde a todos.